Centenas ou milhares de metros abaixo da superfície dos oceanos, vivem criaturas que parecem de outro mundo. Das profundezas flutuam formas de dirigíveis ou balões, podendo ser amarelas, vermelhas, roxas ou brancas. Alguns possuem até nadadeiras em forma de orelhas de elefante presas na cabeça, enquanto outros emitem luz ou são simplesmente transparentes. Reserve alguns minutos para falar sobre essas criaturas de muitos braços, os cefalópodes, como lulas e polvos das águas profundas. Lá, onde a luz do sol nunca chega e só raramente os faróis dos robôs autônomos iluminam. Organismos de pesquisa que tentam desvendar os mistérios dessas regiões dos oceanos, ainda amplamente inexploradas, cruzam em seu caminho formas e sombras verdadeiramente surreais. Vale dizer que muitos desses animais, que na escuridão se agitam ou batem suas orelhas como Dumbo, parecem feitos para ilustrar romances fantásticos. Alguns, já adultos, podem ter quase 2 metros de envergadura, enquanto outros, pousados na planície abissal a mais de 5.000 metros de profundidade, são minúsculos. E todos eles, no entanto, têm isso em comum, e independentemente do tamanho, são 100% fascinantes sob esse aspecto. Imortalizado por pesquisadores do Instituto M. Barrie, o Vampirototes infernalis, ou vampiro dos abismos, é considerado por muitos uma visão assustadora. Com cortinas de pele avermelhada, ligando seus 8 braços espinhosos e globos oculares escuros que refletem a luz. O vampiro dos abismos tem, à primeira vista, tudo de um monstro gigantesco, como se tivesse acabado de se materializar a partir de um pesadelo vívido. Apesar do nome, o cefalópode de grandes olhos, Vampirototes infernalis, não é um predador sugador de sangue. Seus 30 centímetros e aparência ameaçadora escondem uma atitude pacífica e inofensiva. Esse animal surrealista vive à deriva como um guarda-chuva vermelho aberto em águas escuras e pobres em oxigênio. Entre 600 e 1.200 metros de profundidade sem tocar o fundo, ele não pode causar mal a nenhum ser vivo. De fato, os vampiros dos abismos são predadores passivos que se alimentam exclusivamente de neve marinha, ou seja, eles não comem nada além de detritos de matéria orgânica em decomposição. Fragmentos de cadáveres e excrementos caem continuamente da superfície ao fundo dos oceanos. Eles soltam um filamento pegajoso 8 vezes maior que o corpo para capturar flocos de energia e levá-los à boca. E o vampiro das profundezas? E mesmo, atualmente, o único cefalópode conhecido que não caça nem come animais vivos a tais profundidades, isso é quase como ser vegetariano. Eles receberam um nome que lembra filme de terror porque, ao se sentirem ameaçados, como pela presença de um rover submarino sob luzes fortes, adotam uma postura assustadora chamada postura do abacaxi, e durante a qual Vampiroltotes levanta seus braços cobertos de espinhos acima da cabeça para se parecer com um ouriço aterrorizante das grandes profundezas. Assim, encolhido sob o manto de pele, ele protege a cabeça e quase desaparece no fundo negro do oceano. Como se seu comportamento e anatomia já não fossem estranhos, essas criaturas ainda são consideradas fósseis vivos. Todos os vampiros autótes são os últimos da ordem dos vampiromorfídeos. E embora compartilhem muitas semelhanças com as lulas ou os polvos, seus ancestrais provavelmente se afastaram deles há vários milhões de anos. Igualmente estranho, mas de uma maneira diabólica diferente. Com corpo fantasmagórico e gelatinoso em forma de sino, este polvo substituiu as ventosas por membranas semelhantes a dedos. Com nadadeiras na cabeça, ela faz parte dos polvos Dumbo, que junto aos filhotes de tamboril, andando sobre as nadadeiras, poderiam disputar o título de chefe final, na minha opinião. Coisas fofas das profundezas abissais. Por que os polvos Dumbo deixaram de usar propulsão a jato e agora se movem apenas contraindo o manto ou batendo as nadadeiras na cabeça, lembrando Mickey ou elefante?
Entre as várias espécies de polvos dumbo já identificadas, que flutuam sobre a planície abissal de todos os oceanos, algumas foram registradas em profundidades de até 7.000 metros, o que torna esses seres os polvos mais profundos conhecidos. Descoberta por um rover autônomo de Venótilus a 1.600 metros de profundidade, essa espécie de polvo cirrotídeo com 1,30 metro de envergadura lembra um lençol vivo em constante metamorfose. Ao estender seus 8 braços, assume o aspecto surreal de uma tenda de circo feita de tecido gelatinoso inflada pela correnteza. E então, depois de se exibir por alguns minutos, no máximo sob a superfície do nosso planeta, esse tipo de extraterrestre desaparece rapidamente antes de sumir de vez. Às vezes, leva anos de exploração e mergulho para reencontrar, por sorte, um membro da mesma espécie. Apesar de algumas capturas terem revelado muito sobre sua anatomia, os encontros são tão raros que o comportamento dessas criaturas segue quase totalmente desconhecido. Apenas foi possível notar que, até agora, todos os cirototídeos observados foram assim. Eles se deixavam levar pela corrente, como guarda-chuvas abertos metros acima do fundo do oceano. Nenhum desses polvos foi observado. Supõe-se que passem a vida adulta flutuando na água. Excepcionalmente, desse reino perpetuamente mergulhado na sombra, surge de repente, como vindo de outro mundo, um ser vivo cuja própria existência nos parece irreal. Sem veneno ou armadura e vivendo em ambiente aberto, onde perigos surgem de todos os lados, ser discreto é questão de sobrevivência. Esse polvo de aparência de vidro, que se camufla pela transparência e tem órgãos internos visíveis, entendeu isso bem. Pode parecer estranho que seja vantajoso deixar a luz passar pelo corpo quando se vive nas águas escuras dos abismos. Esses polvos de vidro vivem principalmente na zona crepuscular, entre 200 e 1.000 metros de profundidade no oceano. E dentro dessa região, alguns raios de luz, embora fracos demais para serem vistos por olhos humanos, ainda conseguem abrir caminho desde a superfície. De modo que, nesse ambiente onde a escuridão ainda não é total nem perfeita, ser capaz de deixar a luz passar pode ser útil para caçar ou para desaparecer aos olhos dos predadores com uma acuidade visual fenomenal, que rondam por perto. As equipes do Instituto Oceânico Schmidt encontraram essas criaturas translúcidas pela primeira vez em 1998, quando a qualidade da imagem ainda era ruim. Já se passaram quase 25 anos e os encontros são tão raros que cabem numa fração de tentáculo de polvo de vidro. Esses não são os únicos cefalópodes transparentes do oceano profundo, pois muitas lulas também têm incríveis capacidades de camuflagem. Há cerca de 60 espécies de lulas translúcidas que medem de poucos centímetros a vários metros. A maioria das espécies descobertas é quase totalmente transparente, exceto pelos olhos e uma glândula digestiva. Este espécime de cacatua, filmado por um rover do Instituto Embari, é uma mistura engenhosa de estranho, fascinante e fofo. Com tentáculos em forma de topete sobre a cabeça, deram nome à ave. Ainda jovem, ele tem cerca de 15 centímetros, mas chegará a quase 3 metros adulto. A morfologia e o comportamento dessas criaturas mudam com o tempo. Enquanto os jovens vivem na zona crepuscular, geralmente na vertical para reduzir reflexos, os mais velhos, ao amadurecer, descem às grandes profundezas, com algumas espécies criando seu reino a mais de 2 quilômetros de profundidade. Aquele é um jovem lula de topete de cerca de 10 centímetros. Como os outros de sua espécie, ele passará a vida se afastando da superfície e do sol. Quando essas imagens foram feitas, ele estava a cerca de 1.300 metros de profundidade, mas sua jornada em direção aos abismos estava, de certa forma, apenas começando. Essa lula de vidro, com olhos esbugalhados e cerca de 20 centímetros, é comum na fase adulta, entre 1.600 e 2.500 metros de profundidade. Totoenia pellucida,
Quando assustados, às vezes fazem metamorfoses impressionantes. Eles conseguem mudar dessa forma esguia para uma esfera transparente cheia de água. E dentro dela, essa criatura surpreendente recolhe a cabeça e os tentáculos, e se mesmo assim o perigo ainda estiver presente, então, como último recurso, essas lulas de olhos esbugalhados conseguem injetar tinta no próprio corpo, tornando-se bolhas negras na escuridão. Frequentemente, as observações são tão rápidas que dificulta identificar a espécie de imediato. Frequentemente, equipes de biólogos enviam rapidamente partes dos encontros a colegas especialistas na espécie, para pedir que confirmem o que acham que encontraram. Muitas vezes, a gente até encontra algo totalmente novo. Esse pequeno polvo de aparência fantasmagórica, repousando tranquilamente a exatamente 4.290 metros de profundidade, era, no momento dessa observação, uma espécie que nunca havia sido descrita, nem provavelmente vista até então. Quanto a essa adorável lula, deixando só os grandes olhos curiosos aparecerem como um periscópio, e que, na minha opinião, deveria ser renomeada como pequena criatura roxa, ferozmente encantadora. Por anos, ele foi visto enterrado na areia em taludes e montes submarinos, entre 1.000 e 3.000 metros de profundidade no Pacífico. A maioria dos especialistas acreditava que essas criaturinhas pertenciam à família das sépias, que perderam suas conchas internas. Após sequenciar o DNA, descobriu-se que esses animais pertencem ao grande grupo dos cefalópodes de 10 braços, independentemente do grupo. Se ser adorável fosse proteção, as lulas bobtail seriam imortais. Nas profundezas obscuras desses reinos, sem sol, a comida é rara, e para os cefalópodes abissais, como para todos os habitantes das grandes profundezas, muitas vezes é uma questão de sobrevivência, não ser exigente e conseguir comer de tudo. Essa enorme carcaça de baleia afundou no fundo, onde dezenas de polvos se alimentam. Carnes em decomposição do grande mamífero a milhares de metros de profundidade. A regra é economizar energia e evitar movimentos. Use energia intempestiva apenas como último recurso e para poupar recursos. Os polvos muitas vezes se deixam levar, sendo carregados pela correnteza, adotando posturas de balão, bexiga ou de balão de ar quente. O movimento deles é tranquilo porque seus músculos não têm recursos para usar em emergências. Nesses ambientes frios e pressurizados, a saturação de oxigênio na água caiu para menos de 5, tornando quase impossíveis deslocamentos rápidos por mais de alguns segundos. O sangue dos invertebrados, incluindo cefalópodes, transporta oxigênio por moléculas de hemocianina, que são ricas. O cobre, responsável pelo tom azulado do sangue, transporta oxigênio de modo menos eficiente que a hemoglobina, rica em ferro, que torna o sangue dos vertebrados vermelho e dá vantagem aos peixes para esforços prolongados. Ele claramente acabou de dar tudo de si. Polvos e lulas, comuns entre 1.500 e 2.500 metros de profundidade, parecem nunca pousar no fundo. Conhecemos algumas com órgãos luminosos. Acredita-se que, ao dominar águas profundas, algumas espécies tiveram ventosas que evoluíram em pequenas lanternas distribuídas como guirlandas em seus braços. Na quase total escuridão em que vivem, produzir luz é uma defesa eficaz. Quando ameaçadas, elas liberam uma nuvem de muco pegajoso e bioluminescente da ponta dos braços. Isso atordoa e desorienta o agressor, enquanto o denuncia e sinaliza sua presença para possíveis predadores que podem se perguntar se essa coisa luminosa e agitada é comestível. Quando são perturbadas por uma máquina metálica feita por uma espécie bípede do mesmo planeta, alguns polvos também podem estender todos os seus tentáculos para se encherem de uma enorme quantidade de água.
o que lhes dá a aparência de um balão. Acredita-se que elas estufam o peito para parecerem mais impressionantes e serem vistas. Não se esqueça de que aqui, uma vez que as luzes dos robôs são apagadas, não há nada para ver. Mas, para alterar suas características acústicas e permitir que escapem de cetáceos que tentam localizá-las com investidas fortes. Sonar para devorá-las. Se as dificuldades dos polvos das grandes profundezas já parecem brutais, saiba que a mais terrível é, sem dúvida, a de dar à luz. Enquanto algumas espécies põem ovos e os deixam se desenvolver sozinhos, outras passam muito tempo protegendo-os sob uma fenda, onde a fêmea prende os ovos no teto, ventila-os e não se alimenta. Assim, a maioria dos polvos morre logo após o nascimento dos filhotes. Em 2007, exploravam um afloramento rochoso a 1.600 metros de profundidade ao largo da Califórnia. Equipe do Centro de Pesquisa em Bari encontrou polvo abanando ovos. Para acompanhar o progresso dessa incubação, eles decidiram, toda vez que mergulhavam na região, aproveitar para passar pelo mesmo local. O polvo ficou cuidando de seus ovos por 4 anos e meio antes de se deixar morrer. Esse é o maior tempo de incubação já registrado entre animais. Em 2023, equipes do Instituto Schmidt Ocean registraram pela primeira vez uma eclosão. Diante da fofura desses filhotes de polvo, Dumbo, Bobtail e outras cacatuas terão que disputar o título de novo. Se esse final te entristeceu, pense nisso para se confortar. Que os vampirototes infernais, que definitivamente não fazem nada como os outros, não morrem de jeito nenhum depois de se reproduzirem. Quando tiver dificuldade para dormir, feche os olhos e pense nos enormes olhos das lulas gigantes, do tamanho de bolas de futebol. São os maiores olhos do reino animal. Note que essas criaturas, em casos raros, podem aparecer encalhadas nas praias ou à deriva, doentes ou perdidas. Apesar de seu tamanho poder ultrapassar 20 metros de comprimento, foram observadas em seu ambiente natural menos vezes do que o número de seus próprios braços. Por fim, entre essas criaturas sem pálpebras, vivendo em águas negras, frias e profundas, pense nos globos oculares e no rosto torto dos lulas-joia. A Istiototes heteropsis, capturada pelo Instituto do Aquário da Baía de Monterey, não bateu a cabeça na porta. Ninguém ficou batendo repetidamente no mesmo lado da cabeça dela até deformá-la. Um dos olhos dela, menor, fica afundado e olha sempre para baixo, enquanto o outro, maior, sai da órbita e aponta para cima. Essa lula se adaptou às particularidades da vasta região do oceano aberto e da zona crepuscular onde vive. Vivendo em mar aberto, entre 400 e 1.200 metros de profundidade, onde o oceano não oferece esconderijos, essa lula se adaptou ao perigo constante, que pode vir de qualquer direção, lados, frente, trás, cima e baixo. Enquanto seu olhinho busca flashes bioluminescentes das criaturas ocultas nas águas mais escuras abaixo. O maior se especializou em distinguir, pelo contraste com as camadas mais claras da superfície, as sombras que se formam ao redor das silhuetas dos seres vivos que estão acima dele. E para adicionar mais uma camada de estranheza, a bizarrice desse lula que avança, inclinado a quase 45 graus, para otimizar a orientação dos olhos. A pele dele, coberta de fotóforos bioluminescentes que lembram um morango gigante, pode mudar de cor conforme a luz ambiente. E assim, a lula-joia pode praticamente desaparecer aos olhos de suas presas ou de seus predadores. Depois dessa habilidade, elas só os protegem parcialmente dos cachalotes. Foram encontrados até 2.000 bicos pertencentes a eles no estômago de um desses grandes cetáceos encalhados. Nenhum dos cefalópodes vistos neste episódio chegou perto o bastante da superfície para perceber o sol.
Todos nascem, vivem e morrem na quase total escuridão, mesmo existindo a milhares de metros de profundidade. Mas devo dizer que há cores na vida de muitos humanos. E se, como eu, você acha que essas criaturas são muito legais? Acredito que seja o caso, já que você ainda está aqui. Tenho uma boa notícia para você, ou melhor, para eles. O número de cefalópodes, tanto na superfície quanto em profundezas, segue crescendo globalmente. A maioria dessas criaturas oportunistas, adaptáveis, geralmente se beneficia das grandes perturbações que causamos. A pesca excessiva fez com que diminuísse bastante o número de peixes que se alimentam deles ou competem com eles. E o aquecimento global, junto com o aquecimento dos oceanos, parece ser favorável para eles. Assim, deixo vocês em boa companhia no escuro. Se curtiu o episódio, apoie no Tipeee, inscreva-se, ative o sininho ou siga no Insta. Mas faça o que quiser, afinal, nem sei por que estou sugerindo isso.